Vamos ler a palavra do Senhor? Amém? Quem tem a Bíblia? Deixa eu ver quem tem a Bíblia. Quem tem a Bíblia de verdade? Bíblia de papel, deixa eu ver. Muito bem, o bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. Não é isso? E quem tem a Bíblia no celular? Deixa eu ver também quem tem a Bíblia no celular. Está valendo também, que vale. Levanta o celular, irmão. Você levanta a mão. Então é o seguinte, quem tem a Bíblia, está perto de quem não tem a Bíblia, dá a Bíblia para ele. Você tem um celular e está perto de quem não tem o celular? Não precisa dar o celular para ele, não. Deixa ele ler com você. Primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis, capítulo 28. Capítulo 28. Todos nós, irmãos, queremos fazer a vontade do Senhor, não é isso? Queremos, de verdade, conhecer a vontade de Deus. Um dos cursos, inclusive, que está sendo oferecido aqui, foi dito agora há pouco, é exatamente esse tema, né? Conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Um curso, aliás, extraordinário, né? Eu divido minha vida cristã entre antes de eu ter feito esse curso, lá no início do ano 2000, e depois, né, pastor Deandro? Você fez também? Então você está conhecendo direitinho Deus fazendo sua vontade. Muito bem. Então é isso que nós queremos aprender sempre do Senhor, como fazer a vontade de Deus, como descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Aliás, nós pastores, talvez uma das perguntas que nós mais respondemos no gabinete ou fora dele é essa, né? Como eu vou saber o que Deus quer de mim? Existe uma vontade particular de Deus para cada um de nós? Existe uma vontade geral de Deus para cada um de nós? Cremos que sim. E podemos, a partir de exemplos bíblicos, estipular então alguns princípios, sabe, para a nossa vida. Porque a Bíblia, irmãos, ela não é como alguns pensam, um livro de pode e não pode. Tem gente que pega a Bíblia para ser um manual de regras, manual de costumes. Não, a Bíblia não se presta a isso. A Bíblia não é um livro de pode ou não pode. A Bíblia não é um livro de proibições ou de permissões. A Bíblia é um livro de princípios. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, há princípios, todos eles válidos. Lembra o princípio? Válidos para a nossa vida, em todas as culturas, em todos os tempos. Então, há princípios bíblicos para tudo na vida. Tem gente que fala, eu casei, mas não sei como é que eu vou fazer meu casamento. A palavra de Deus diz como é que você tem que fazer no casamento. Efésios, capítulo 5 e vários outros textos. Os filhos não vêm com manual. Vem aqui o manual. Tudo escrito aqui. Manual para criar filho. Viu? Em nome de Jesus. E também para conhecer a vontade de Deus. Então, extrair a vida de Jacó, o patriarca, né? Pelo menos 3 princípios, 3 perguntas que você pode fazer para conhecer a vontade de Deus. Gênesis capítulo 28, vou ler do verso 10 até o versículo 19, estou aqui com a Bíblia NVI, se quiser botar aí, a NVI que eu estou usando agora. Muito bem. Gênesis 28, de 10 até 19. Quem encontrou, dá um glória a Deus, mas bem forte mesmo. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Eu darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência.
Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Não deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. E quando Jacó acordou do sono, ele disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Ele teve medo e disse: temível é esse lugar. Esse não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro e colocou em pé, como uma coluna, e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que hoje eu coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por esses exemplos bíblicos contidos nessa palavra bendita, que nos servem hoje, Pai, de modelo, tanto para imitar com seus acertos, quanto para não imitar com seus erros. Portanto, Deus, que possamos aprender da tua palavra aquilo que teu Santo Espírito quer calar no nosso coração nessa noite, e que o mesmo Espírito do Senhor, que inspirou o Escritor Sagrado, possa também nos iluminar nesta noite, e que somente ouçamos a voz maravilhosa, doce, abençoadora do teu Santo Espírito, que toda voz contrária seja calada, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu pediria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, porque eu quero tirar do texto bíblico 3 princípios ou 3 perguntas que nós podemos fazer para determinar a vontade de Deus para a nossa vida. A partir da história de Jacó, ou parte da história do patriarca Jacó, que é bíblico, né? Está aí no Antigo Testamento. Se você quiser conhecer toda a história, basta ler. É comum, irmãos, a gente dizer, quando alguém fala: vá lá em casa, 1 hora, assim. O mineiro fala assim: vá lá em casa 1 hora. Os estrangeiros não entendem a gente, que a gente fala assim: se Deus quiser eu vou lá, ou 1 hora eu vou lá. E o estrangeiro, né, geralmente ele fica esperando a gente lá. Mas geralmente quando a gente fala: se Deus quiser eu vou, eu estou dizendo o seguinte: eu não vou. Eu só vou mesmo se Deus quiser, porque eu mesmo não estou afim de ir, não. Não é assim? E a gente usa essa expressão: se Deus quiser, se for da vontade de Deus, mas para dar desculpa, viu, Edinaldo, do que a gente não quer fazer, do que de fato aquilo que a gente realmente reconhece como vontade de Deus. Então, para conhecer a vontade de Deus não é difícil, mas há 2 princípios, pelo menos, para nós entendermos o que seja a vontade de Deus. Nós podemos pensar numa vontade de Deus que é revelada para nós, né? Uma vontade geral de Deus, né? Por exemplo, Paulo escreve a Timóteo e diz que é vontade de Deus que todas as pessoas se salvem e cheguem ao conhecimento do Evangelho. Então isso é vontade de Deus, todos, não apenas alguns, mas a palavra de Deus diz todos, todos é todos. Mas há uma vontade também que eu chamaria uma vontade secreta de Deus, de coisas que Deus não revelou a nós. E para essas, nós precisamos ter a humildade de nos render ao Senhor, à sua vontade, e aceitá-la, mesmo sem entendê-la. E eu creio que na eternidade nós vamos entender muita coisa. Ah, por que meu filho morreu tão cedo? Por que minha mãe? Eu não sei.
Eu não aprendi no seminário a consolar ninguém num velório, por exemplo. Para mim, o velório é um dos negócios que eu mais participo, mas para mim o mais difícil. Porque eu fico calado. Eu chego, eu só fico calado. Eu vou falar o quê? Parabéns? O que eu vou falar? Eu não sei o que falar. Essa é a grande verdade. Tem gente que gosta e vem, conversa. Eu já chego e fico calado. Fico silente. Se alguém conversar comigo, eu converso. Mas eu não sei o que falar. Porque tem coisas que não tem explicação. Tem perguntas que as pessoas me fazem que eu não sei. Por que Deus quis? Não sei. Eu não sei lá. Por que Deus quis? Quando você chegar no céu, você pergunta para ele. E eu creio que na eternidade nós vamos saber muita coisa que a gente não entendeu aqui, que a gente não compreendeu aqui. E na eternidade eu creio isso que vai se revelar. O apóstolo Paulo diz que então veremos face a face e saberemos de todas as coisas. Que aqui nós não sabemos. É uma vontade de Deus que é secreta para nós. Essa nós não temos que buscar saber. Os mistérios de Deus. Tem gente que fica aí marcando o dia da volta de Jesus, querendo saber se Jesus vem antes do milênio, no meio do milênio, depois do milênio. Tem outros que não creem nem em milênio. Irmãos, olha aqui para mim. Deixa isso quieto. Se tivesse tão claro na Bíblia, não tinha tanta confusão. Larga a mão de confusão. Hoje em dia o povo está querendo confusão. Você abre a internet, é só negócio de confusão. Que é calvinismo, que é não sei o que lá. Eu acho que eu já estou no calvinismo, porque se daqui para lá. Né? Você já está também, né, irmão? Você está bem calvinista aí com essa careca sua. Irmão, deixa Deus ser Deus. Aqui em Deuteronômio 29, 29. Quando você não souber uma coisa, só fala assim, Deuteronômio 29, 29. Escola Bíblica Dominical. O que diz Deuteronômio 29, 29? Eu já fiz minha cola aqui, então eu sei. Está vendo? Põe aí a mídia aí, Deuteronômio 29, 29. As coisas que são ocultas pertencem ao Senhor, não é isso, irmão Luiz? Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, é o que a palavra de Deus diz, Deuteronômio 29, 29. Então, olha lá, o que está encoberto, em nome de Jesus, creia em Deus que foi feito melhor, creia no Senhor, que Ele é um Pai amoroso e que te livra de diversas coisas e que até aquilo que Ele permite faz parte da boa, perfeita e agradável vontade dEle. E quando você topar o dedo na pedra, dá glória a Deus. Que é melhor sentir dor, porque imagina se você não sentisse dor. Não é, doutor Amarildo? Imagina se os seus clientes não tivessem dor. Não ia procurar nunca. Imagina. Você ia topar o dedo na pedra, daqui a pouco ia ficar sem pé, daqui a pouco ia estar sem pé. E está andando, só com aquele cotoco de canela na rua fora. A dor é uma bênção. Todas as medidas. Que nos cabe então? Buscar de Deus aquilo que foi revelado. E é possível conhecermos. O Senhor nos revela de diversas formas e diversas maneiras. Lá no Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, nós aprendemos que Deus nos fala como? Vamos ver aí a turma aí. Quem já fez o curso? Como que Deus fala? Da Bíblia, das circunstâncias, da oração, da igreja, pessoas. Faltou só um que é mais importante, mas tudo bem. O Espírito Santo da palavra de Deus. Então tem diversas maneiras do Senhor. Jacó é o nosso exemplo hoje. Não que ele seja exemplo de vida, mas ele é um exemplo de como conhecer a vontade de Deus, mesmo quando a gente não quer. O contexto aqui do capítulo 28, os irmãos conhecem, né? Ele está fugindo do pai, a quem ele enganou para receber a bênção, que não era dele. A bênção era do irmão, que era o mais velho, Esaú. E ele foi lá e enganou o pai. O pai era cego, ele passou a perna e recebeu a bênção. O irmão, muito bravo, queria matá-lo. E ele, perna para que te quero. E está fugindo, indo para uma terra distante,
terra dos parentes da mãe dele, para a casa do tio Labão. E aí, quando ele está mais ou menos no meio do caminho, ele fica cansado. Ele então vai dormir. E tão cansado que estava, sabe o que ele coloca para ser o travesseiro dele? Uma pedra. Esse estava cansado mesmo, hein? Uma pedra. E aí, é que é a parte maravilhosa. É que Deus nos encontra mesmo quando nós estamos fugindo dele. Jacó estava fugindo do pai e fugindo do irmão. Mas Deus se encontra com ele. Ele tem um sonho de uma escada que liga o céu à terra, onde os anjos sobem e descem. Tipo uma escada rolante, de anjos subindo e anjos descendo, de anjos subindo e anjos descendo. E no sonho o Senhor fala com ele, está aí na sua Bíblia. É o Senhor que fala. Diz: eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. O seu pai. Deus encontrou-se com ele. Então olha aqui para mim. A primeira coisa que eu quero, em nome de Jesus, que você entenda, é que Deus, Ele está querendo ter um encontro com você. A primeira coisa para conhecermos a vontade de Deus é buscar a Ele. E eu entendo, se você está hoje dentro de uma igreja, você está querendo isso, não é não? Ou veio aqui por causa do ar-condicionado? Se bem que aqui está bom também. Eu, de vez em quando, venho trabalhar só por causa do ar-condicionado. Não. É porque Deus, no seu plano de amor, Ele quer ter um encontro conosco. Irmãos, às vezes a gente tem uma noção errada da vontade de Deus. Por exemplo, a vontade de Deus não fere o caráter de Deus. Vamos supor que dois jovens vão fazer um concurso, vestibular, ou seja o que for, Enem. Um é crente, o outro não é crente. O outro é ateu, não acredita em Deus. O ateu estudou dia e noite, o crente só louvando Jesus, PGM, comendo creme cracker com suco Vilma. Tem uns PGM aí que só dá aqueles bulão, aqueles salgadinhos. Que melhorar, irmão. Copia o PGM da Esperança lá, que o negócio lá é pizza para cima. Crescimento lá em todos os sentidos, literalmente, né? Multiplicador. Entendeu? Os dois vão fazer o concurso. Eu pergunto aos irmãos, qual dos dois vai passar, vocês acham? Hã? E o que estuda é o quê? Mas aí o crente vai falar, não, ele vai espiritualizar tudo, dizer, não foi da vontade de Deus. Ou sou safado. Você é um vagabundo, você vai estudar. Ué, a vontade de Deus, ela não vai contra o caráter dele, não. Então, a vontade de Deus, ela não vai contra aqueles atributos que são próprios de Deus. O que estudou é o que vai passar. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu quero tirar a nota no Enem, 1000 no Enem. Orem por mim. Eu já pergunto, está estudando? Está todo. Ok, glória a Deus, vamos orar, né? O Espírito Santo, quem sabe, dá uma ajuda lá. Mas lembrar o que você já sabe. Ou seja, a vontade de Deus, ela sempre estará de acordo com o caráter do Senhor. Mas há pistas que nós podemos seguir. É interessante que a vontade de Deus também, ela muitas vezes, ela se nos mostra num momento de crise, como o de Jacó. Ele estava em crise, estava num aperto. Você sabia que a crise é uma hora maravilhosa do Senhor mostrar para nós a sua boa, perfeita e agradável vontade? Não desperdice a crise que você possa estar passando. Não desperdice essa crise, não. Fala para o Senhor, Senhor, em nome de Jesus, talvez alguém que veio aqui hoje para a oração está vivendo um momento de crise. Não desperdice sua crise. Senhor, aproveita essa crise para se manifestar a mim. Para eu ver, mesmo no momento da crise, os anjos subindo e descendo pela escada. Quando Jacó acorda, ele acorda e diz, que terrível esse lugar. Aqui não é outro lugar, diz ele, senão a casa de Deus, porque o próprio Deus estava ali. Daí ele chama esse nome,
Em hebraico, como é que é, pastor? Você que é chefe do hebraico lá na parada? Bet o quê? Bet-el. Não, bonito, hein? Bet-el. Bet é casa. El e ele é Deus. El Shaddai. Vê como é que eu estou sabendo também? A casa de Deus. Porque mesmo no Antigo Testamento, Deus não habitava em casas, nunca habitou em casa feita por mão de homens. O templo, a arca, eram simples símbolos da presença dele. Mas ele sempre habitou nas pessoas. E Jacó diz, eu estou fugindo de Deus, mas ele veio ao meu encontro. E a Bíblia diz que quando ele acorda do sono, ou do sonho, ele revela o que está no coração dele. Se você olhar aí de novo, nesse capítulo 28, o texto que lemos, ele vai então acordar do sono, ou do sonho, e no versículo 20 ele diz assim, se Deus estiver comigo, na verdade Deus já estava, né? Ele estava ali, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, me der pão para comer e roupa para vestir, e me levar de volta, ou em segurança à casa de meu pai, então ele será o meu Deus. Veja, o desejo do coração de Jacó, ele estava indo ainda, mas ele já demonstra o desejo profundo do coração dele, que era voltar. Ele diz, se o Senhor me trouxer de volta à casa do meu pai, em segurança, o Senhor será o meu Deus. Alguns acham que Jacó está fazendo uma chantagem com Deus aí, porque no versículo anterior, Deus já tinha prometido isso tudo para ele, tá? Deus prometeu para ele, tá aqui, olha, a partir do verso 13, né? Ele está dizendo, seus descendentes serão como o pó da terra, eu estarei com você, eu cuidarei de você, etc, etc. Ele só assina o contrato embaixo. Mas ele diz, ele coloca para Deus o sonho do coração dele. Ele diz, eu quero voltar para a casa dos meus pais. Então acho que a primeira pergunta talvez que nós possamos fazer para conhecer a vontade de Deus, ou responder, na verdade é responder, seria esse: qual é o seu próprio sonho? Qual é o seu sonho? E na mesma pergunta, esse seu sonho é o sonho de Deus? Qual é o seu sonho? E é claro que eu não estou falando de sonho aqui no sentido do sonho, mas no sentido de aspiração, de desejo, de algo para além do que você vê nesse momento. Aquilo que está no seu coração, qual é o seu sonho? Geralmente, o Senhor, Ele vai, se estiver de acordo com a vontade dEle, Ele não vai, o seu sonho não vai ser muito longe da sua aspiração não, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando Jesus chega no mar e encontra os discípulos pescando, Ele propõe para eles um novo tipo de ofício para eles. Lembra o que era? Que eles fossem pescadores de gente. Vejam, está dentro do que eles já faziam. Geralmente o sonho de Deus para a nossa vida, irmãos, está coadunando ou de acordo com aquilo que é uma aspiração nossa. Se você não gosta de cálculo, jamais Deus vai te chamar para ser professor de matemática. Não vou te dar um dom especial, vai dar aula de matemática. Não tem como. Mas Ele vai usar aquilo que é um sonho seu, uma aptidão sua, para realmente transformar você naquilo que Ele quer, mas dentro daquilo que esteja em afinidade com que seja um sonho do seu coração, uma aspiração do seu coração. Percebe? O sonho de Jacó era voltar para casa do pai. E Deus, então, concorda com isso e o abençoa. O sonho dele era ter segurança, sustento e retornar. Isso quer dizer que o Senhor
Ele olha primeiro para o sonho do nosso coração, dá uma burilada nesse sonho e nos coloca no lugar onde Ele realmente quer. É claro que pode acontecer de Deus dar um dom especial para alguém totalmente distinto daquilo que é uma aptidão natural dela, mas via de regra não é assim que acontece na palavra de Deus. A Bíblia diz então que Jacó adequa o seu sonho ao sonho de Deus. Se você olhar o capítulo 28, versículo 14 e 15, não é? Ele diz assim, o Senhor diz assim: os seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul, e todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Deus diz, verso 15: eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Então, tanto fazia se ele voltasse ou não, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a essa terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Veja, ele adequa o sonho dele ao sonho de Deus. Deus já tinha prometido isso a ele. E ele agora, sabendo que Deus gostaria que ele voltasse para a terra, ele diz: eu também desejo isso no meu coração. Casou. Qual é o seu sonho? Esse sonho, ele tem como se adequar ao sonho de Deus? É de Deus? Quando ele acorda, né, irmãos? Nós vemos na palavra do Senhor que ele então pega aquela pedra que ele tinha colocado como seu travesseiro, joga óleo sobre ela. Era comum esse tipo de ato, não é? E ele faz daquele momento do seu encontro com o Senhor um marco. Ele faz a pedra essa pedra eu coloco por coluna e ela será a casa de Deus. Ele faz um marco. Isso é importante para nós também, irmãos. Fazemos marcos das coisas que Deus opera em nossa vida. É comum na Bíblia, no Antigo Testamento, as pessoas fazerem marcos, né? Moisés mesmo, ele chama Deus, depois da vitória sobre os filisteus, o Senhor é a nossa bandeira. Fica uma bandeira, diz, o Senhor é a bandeira. Há um marco aqui. Nós precisamos marcar. Sabe, há coisas na nossa vida que Deus já nos falou no passado, nós precisamos marcá-las. Escrever, como Abacuque, não é? O Senhor diz a Abacuque: faça um outdoor dessa palavra que eu estou te dizendo, para que até quem passa correndo possa ler. Faça marcos. Dizem, aos escoteiros aí pode dizer melhor do que isso, que quando se embrenha por uma selva, é comum ir deixando marcas. Aos militares talvez já fizeram isso lá na selva, né? Nas árvores, para depois poder voltar. Ele faz um marco e diz: esse marco é para eu poder voltar, é para eu poder lembrar, para eu me lembrar das promessas que Deus me fez, em nome de Jesus. Marcos de coisas maravilhosas que Deus já fez na sua vida, talvez uma cura, algo especial que Deus já realizou no passado, para que você não se esqueça da obra de Deus. O marco é uma lembrança, é um memorial que nós precisamos colocar na nossa vida. Coloca lá na geladeira de casa, faça na parede do seu quarto um storyboard, onde você vai marcando ali cada ação de Deus na sua vida, cada fato marcante, você bota lá e coloca lá. Hoje o Senhor curou minha filha, hoje nasceu o meu filho, hoje o Senhor me abençoou com esse diploma, hoje eu tive o livramento de Deus assim, assim, assado, e vai colocando ali para você lembrar depois. Isso é um marco, para você nunca se esquecer da misericórdia, da graça de Deus. Ele faz um marco. Marca o sonho de Deus, porque talvez não é para hoje nem para amanhã, mas Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. E ele faz um voto a Deus. Ele diz: se tudo isso acontecer, ele diz então no versículo 22, me der pão para comer, água para vestir, etc. Ele diz: tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aqui nós estamos antes da lei. E antes da lei, antes de Moisés.
ele faz um voto. Voto é compromisso, não é penitência, até um compromisso. Ele diz: eu vou me comprometer com o Senhor. Para um judeu, o compromisso da 10ª parte para a obra do Senhor era algo sagrado. E ele diz: eu faço um compromisso com o Senhor. Como Davi, ele diz: eu não quero algo de Deus que não me custe nada. Hoje em dia nós queremos um evangelho, uma mensagem, e Deus simplesmente falando conosco sem nós nos envolvermos. A salvação, irmãos, é de graça, amém? A salvação é de graça, mas ela é de graça para nós. Para Jesus custou tudo, custou o sangue dele derramado na cruz. A salvação é de graça, mas o discipulado, o andar com Jesus, custa tudo para nós, custa a nossa renúncia. É Jesus mesmo que diz, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. O sonho de Deus, Ele quer nos revelar, às vezes, em coisas que nos acontecem. Jacó teve um sonho. Ele poderia ter acordado daquele sonho e falar: eu acho que eu comi alguma coisa que não me fez bem. Anjo subindo e descendo. Não, ele percebe que ele fora alvo de um cuidado extraordinário de Deus que se manifestava a ele. Olha aqui para mim, irmãos, Deus se revela a nós o tempo todo, todos os dias, de maneira extraordinária. Mas nós precisamos estar atentos ao Wi-Fi de Deus. Você certamente está com o seu celular lá aí. Só não pode estar olhando ele agora. Mas tem no Wi-Fi, no celular, aqui um arco-írisinho aqui no cantinho, tem? Que mostra se está pegando os dados móveis, o Wi-Fi, não é isso, irmão? Esse arco-íris aqui, o meu está aqui só com 3 pontinhos. Não é isso? Se não tiver isso aqui, a gente recebe ligação? Não recebe nada. Não é assim quando você está na estrada e às vezes não pega o negócio? Não tem como. E muitos de nós estamos com o nosso Wi-Fi espiritual desligados e queremos ouvir a voz de Deus. Há pessoas que vivem como se Deus não tivesse nada a ver com elas. Eu fico pensando: o que esse povo vai fazer no céu? Você não quer ter comunhão com o Senhor aqui, que vai fazer no céu o quê? Então, Jacó, ele estava realmente conectado com o Senhor e ele falou assim: tem algo extraordinário acontecendo aqui comigo e eu quero tomar posse disso. O Senhor está agindo ao meu redor e eu quero estar dentro do que Ele está fazendo, não quero estar fora. A água do Senhor está jorrando aqui em minha volta e eu quero que ela caia sobre mim para eu poder aproveitá-la ao máximo no nome do Senhor Jesus, para eu conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que maravilha, irmãos! Ele percebe isso, ele sente essa atmosfera de Deus agindo onde ele está. E ele se propõe e diz: eu não quero estar fora disso. Qual é o sonho de Deus? Qual é o seu sonho? Uma segunda pergunta que nós podemos estipular, a partir dessa breve história de Jacó, seria: qual é o tempo de Deus? Sim, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E aí esse tempo tem a ver, como alguém já disse aqui, com as circunstâncias. Se aquilo está dentro da vontade de Deus, o Senhor vai, em nome de Jesus, abrindo portas, criando situações que nós vamos percebendo que aquilo está fluindo. Como é o caso desse terreno, que já contei aqui para os irmãos em outra ocasião, como as coisas aconteceram, como nós percebemos e estamos percebendo que Deus está nesse negócio e abrindo portas onde nem porta havia. Pessoas que se mobilizaram. Testemunho, nós tivemos uma quarta-feira aqui só de testemunho. Podia ter feito no domingo, vou fazer depois no domingo à noite com aqueles testemunhos. Coisas maravilhosas, a irmã Isabel, o pastor Alencar e tantos outros testemunhos que têm acontecido, eu mesmo, na minha própria experiência com Deus a esse respeito. Se nós queremos ter experiência com Deus, nós precisamos pôr o pé onde não tem chão, para Deus colocar o chão. É assim que a gente experimenta com Deus. Nós agimos no natural, e o natural, ele atrai o sobrenatural. É o natural que atrai o sobrenatural, irmãos. Jesus, quando chega diante do túmulo de Lázaro,
Ele poderia, com um estalo de dedo, fazer aquela pedra que fechava, selava o túmulo, virar pó. Ele poderia fazer assim, levanta a pedra. Já a pedra levantava, igual um isopor. Mas ele falou, tirem essa pedra daí. E se ninguém tirasse a pedra? E teve gente que resistiu. Não, está fedendo demais, é de 4 dias. Não ia ter milagre. Se ninguém tirasse, falava, não, então vou embora. Mas quando alguém tira a pedra, quando alguém faz o natural, o extraordinário acontece, o sobrenatural. E Jesus diz assim, Lázaro, vem para fora. Eu acho lindo a tradução mais antiga que diz assim, e o defunto saiu. O defunto saiu. Tinha que ser o ex-defunto, mas está lá, o defunto saiu. E um comentarista desse texto diz assim, Jesus falou, Lázaro sai para fora, porque se ele dissesse sai para fora, ia sair todo mundo. Ia ser o Walking Dead. Mas antes do sobrenatural acontecer, houve uma ação no natural. Você quer ver extraordinário na sua vida, o milagre acontecer? Dá o primeiro passo de fé. Como a música que nós cantamos, tem como cantar essa música no final? Que música maravilhosa é essa? Eu não tinha cantado essa aqui ainda não. É o natural que atrai o sobrenatural, irmãos. É um ato de fé natural de você dizer, Deus vai prover e eu vou caminhar. Outro dia, um querido irmão nosso me ligou lá em casa, de manhã cedo, estou tomando café. Falou, pastor, uma coisa extraordinária aconteceu aqui comigo. O negócio da campanha. Glória a Deus. Ele faz um voto. E o voto dele atrai o sobrenatural, porque ele sai dali andando, e o versículo 11 nos diz, então, que ele vai chegando ali, não é? Perto já da terra dos pais, a partir do versículo 4, capítulo 29, ele chega e encontra os pastores ali, com os seus rebanhos, e diz, e aí, amigos, vocês são de onde? Nós somos lá Vocês conhecem um camarada chamado Labão? Era o tio dele, irmão da esposa. Conhecemos. Ah, pois é, então, ele é meu tio. Aqui, vamos abrir o poço aqui para dar. Ele fala, não, vamos esperar todos os rebanhos chegarem. Aí o verso 11, eu gosto dessa expressão, bíblicos não sabem que eu gosto. Versículo 11, do capítulo 29. Quando ele está ali, né, a Bíblia... aliás, ao 9, diz assim, ele ainda estava conversando e de repente, nem toda a Bíblia traz isso de repente, mas eu gosto da que traz, de repente chegou Raquel. De repente, Raquel. Tem uma mensagem isso aqui também. Já começou ali a vida dele, já começou a engrenar ali. E ele é atrevido esse Jacó, viu? Segue o exemplo dele não, tá, meninas? Ele já foi lascando um beijo na Raquel, está aí na Bíblia. Vem cá, prima. Mas vejam, ali já era providência de Deus. Aí Raquel tira, ele falou, oh, sou seu primo. Aí vai para casa, aquela festa, o povo recebe ele, uma alegria. Então Deus vai demonstrando circunstâncias se é da vontade dele, se é o tempo dele. Tem coisa que não se abre porque é no tempo de Deus. Continue orando. Continue orando. Continue orando. Me lembro lá em Sete Lagoas, fui pastor lá por um ano em treinamento na primeira igreja. E tinha um senhor, irmão Geraldo, hoje já está na glória, ele trazia a esposa, ele tinha uma Brasília verde, não é Brasília amarela, Brasília verde. Eles vinham de Prudente de Moraes, que é uma cidade próxima, e trazia todo domingo, e parava a Brasília em frente à igreja, e cada púlpito eu via a rua, como aqui. Mas ele não entrava. Já tinha 10 anos que todos os domingos ele vinha, parava a Brasília, a esposa entrava, assistia todo o culto, ele ficava dentro do carro. E um dia eu fui lá conversar com ele.
pus outro para pregar e fui lá. Sentei na Brasília. Eu gosto tanto de Brasília quanto de conversar, então deu tudo certo. E daqui a pouco fiz amizade com ele, e Deus deixou ele passar por uma oportunidade de ser hospitalizado e passar por uma cirurgia bem complicada. E eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de estar ao lado dele sempre, ir no hospital. Quase todo dia, rodava 70 quilômetros para ir, 70 quilômetros para voltar. E eu tive a alegria de batizar o irmão Geraldo, já com seus quase 80 anos. E ele se batizou, se tornou depois diácono da igreja. Deus tem o tempo dele, mas a esposa sempre orando. Estou lembrando, eu lembro o nome dele, não estou conseguindo lembrar o nome da esposa aqui agora. Vejam, Deus tem o tempo dele. Lembra disso. Às vezes algo está na vontade de Deus, mas ainda não está no tempo dele. Saiba esperar. Mas no caso de Jacó, ele já percebe. Aí vai para a casa dos parentes, uma bênção. No 29, 13 e 14, a Bíblia diz que o tio abraça ele, recebe. Quando chega a visita, já viu a visita em casa, que beleza? Ô primo, vai lá, beija aqui, beija lá. É o primeiro dia, comida tudo nova, e arroz novinho, e angu, e quiabo com frango, é delícia. No segundo dia, um bocado do arroz já voltou, mas já tem mais um novo. Aqueles partes do frango que não dá curta, isso aí vai tudo embora rápido, né? Porque as outras carcaças já vêm, aparece ali. No terceiro dia, você já não está aguentando mais ver aquilo. Assim acontece com Jacó, porque se as circunstâncias primeiro foram favoráveis a ele, e os irmãos conhecem a história, né? Ele serviu 7 anos por Raquel, mas o problema é que a Raquel tinha a irmã, que era Leia ou Lia. Tinha um probleminha lá que a gente não sabe o que é. A Bíblia diz que ela tinha um olho tenro, não sei o que é isso. Não sei, nem vou arriscar também dizer, né, irmã? Ela tinha um problema nas vistas lá, não sei se precisava usar óculos, alguma coisa. Acho que ela era meio feinha também. Sei que o Jacó cresceu o olho na Raquel. Eu falei, não, aqui nós não temos costume, a mais velha, a mais nova primeiro, aqui é a mais velha. Não, mas eu quero a mais nova, não. Eu levo as duas e serve pelas duas. Ele pegou o combo. E o espertalhão, né, o Jacó, não tinha luz elétrica, passou a noite de núpcias com a Léia, achando que era a Raquel. Do outro dia ele falou, ô sogro, você me enganou. Sei. Mas enfim, pergunta para ele se ele foi esperto. Diz que ele tinha fama de esperto, esse Jacó. Mas o fato é que depois de muito tempo, alguns dias que 21 anos, né? Essas contas aí, cada um faz de um jeito. O certo é que chegou um tempo, no capítulo 31, que os cunhados já estavam falando mal dele, ao 31:1. Jacó ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo, Jacó tomou tudo do nosso pai. Olha o cunhado falando mal. Caso de parente é assim, ficar muito tempo, os cunhados falam mal. Depois, o próprio Labão estava batendo língua também. O próprio Labão já estava falando mal dele. Depois, do 31:2, a Bíblia diz, e Jacó percebeu que a atitude de Labão já não era a mesma também. Já tava as circunstâncias vão mudando, veja. Primeiro foi só festa, vem para cá. Daqui a pouco um já está com a cara torcida para lá, o outro já não estava muito gostando, e já, enfim. Nós precisamos saber quando a circunstância muda, porque a circunstância muda. Aí chegou o tempo de Deus. As próprias esposas já falam, não, vamos embora, vamos caçar rumo. Aí é interessante que a Bíblia diz que o próprio Deus, no capítulo 31, versículo 3, diz assim, e o Senhor disse a Jacó, volte para a terra dos seus pais, porque eu estarei com vocês. Capítulo 31, versículo 3. Então essa é a terceira e última pergunta que você deve fazer. A primeira? Qual que é a primeira?
Qual o sonho de Deus? Qual o meu sonho e qual o sonho de Deus? Qual o tempo de Deus? É o tempo de Deus? E a terceira pergunta, que essa não pode faltar, é da palavra de Deus? Qual é a palavra de Deus? Existe uma palavra de Deus clara a esse respeito? Jacó ouviu no capítulo 31, versículo 3, a palavra de Deus: volte para a terra dos seus pais. Volte para a terra dos seus pais. E quando ele vai conversar com o sogro, no verso 42 do capítulo 31, ele diz assim para o sogro, verso 42 do capítulo 31, se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias, ele falando com o sogro. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. É da palavra de Deus? Há uma palavra de Deus a esse respeito? A palavra de Deus confirma isso. Eu tenho uma Bíblia em casa, eu tenho várias Bíblias, e tem uma em casa que é toda escrita. Acho que eu vou até mandar para algum editor fazer a Bíblia comentada do Hélio. Toda escrita. Cada página tem alguma coisa escrita, em algum momento eu escrevi. Que Deus me falou. Irmãos, seu compromisso com esse livro, ele muda tudo, a sua vida e a sua relação com Deus. Eu devo confessar que eu não tenho muita paciência de ler a Bíblia. Muito embora eu leia. Inclusive, não terminei de ler o ano, comecei ano passado, ainda não terminei. Não estou preocupado em terminar também não, mas leio. Mas mais do que ler a Bíblia, sabe uma coisa que eu aprendi a fazer? Orar a Bíblia. Orar a Bíblia. A Bíblia é uma dispensa. Então, quando eu leio, por exemplo, Efésios capítulo 1, né? Efésios, diz assim: graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. A minha oração vai mudar. Por quê? Se eu ia pedir alguma coisa, eu já falo, Ele me abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Olha que maravilha. Que nos predestinou. Olha que maravilha. Que revelou para nós o beneplácito da sua vontade. Eu nem tenho o que pedir. A Bíblia já está dizendo, olha, eu já estou te dando isso. É só você tomar posse daquilo que já está pronto para você. É da palavra de Deus. O Senhor confirmou aqui, e nessa Bíblia eu tenho lá, meu casamento, quando Deus confirmou, está escrito lá. Jeremias 31, depois se você quiser casar, você vai lá e lê. Os meus filhos estão lá na Bíblia, eu escrevi o nome deles, está lá nessa Bíblia. E tantas outras coisas, de coisas da minha vida que passaram, a minha vinda para cá, os 2 anos antes de eu vir para cá, que eu já estava orando, está tudo lá escrito. A confirmação de Deus para eu vir para cá, na Bíblia, livro de Juízes, já contei para vocês, Juízes 6. Está lá, tudo escrito nessa Bíblia. Porque se não for assim, como é que eu vou tomar decisão? Como é que eu posso sair de uma igreja e vir para outra? Fiquei 25 anos lá. Como é que eu saio e vou para Valadares? É muito bom, glória a Deus, aleluia. Minha terra. Mas eu não queria sair de lá não, estava bom lá. Fresquinho. Por que a gente toma essa decisão? Se não for pela palavra, toma não, você vai bater o nariz, quebrar o nariz. É da palavra de Deus. Quando o Senhor falou com ele, sai, chegou a hora. 21 anos depois. Aquele pedido que você fez 21 anos lá. Chegou agora, é agora. Pega a sua turma e volta. Está na hora. Pode voltar. Jacó era meio medroso, né? Porque quando ele soube que o irmão estava vindo, o Esaú, ele fica sabendo, o Esaú está vindo com 400 homens. Deus tinha mandado ele voltar, era só ele voltar. Esaú da onde? Mas ele ainda faz uma provinha com o Senhor,
no Vale de Jaboque, Deus precisa dar uma martelada na coxa dele para ele aprender. Deus tem uma vontade para a sua vida. Para todas as áreas da sua vida, não tenha dúvida. Mas há princípios que nós podemos ou devemos passar por eles. Olhe para o seu coração, fala com o Senhor, esquadrinha o meu coração. Coloca no meu coração a sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque o pior lugar do mundo não é lá na Ucrânia, não é lá na faixa de Gaza, não. O pior lugar do mundo é estar fora do centro da vontade de Deus. Se o Senhor não confirmar que é para você casar, não casa. Se o Senhor não confirmar que é para você mudar de emprego, não muda. Não toma decisão. Mas siga o que a palavra de Deus claramente nos diz. No nome de Jesus. Alguma decisão que você precisa tomar? Coloque diante de Deus. Feche seus olhos agora, toda a igreja. Estamos no início do ano novo ainda, né? Ainda não acabou o janeiro. Coloque diante de Deus. Seu desejo do meu coração. Quero fazer um marco daquela promessa. Marca a sua Bíblia, escreve na sua Bíblia, coisa maravilhosa. Essa mensagem de hoje já marca aí, escreve aí. Senhor, o meu sonho é esse, mas eu quero adequá-lo à sua vontade. Eu quero adequá-lo à sua vontade. Meu sonho é esse. Coloque diante do Senhor. Mas, Senhor, se não tiver na sua vontade, deixa quieto. Qual é o sonho de Deus? Talvez Deus está querendo o sonho dele para a sua vida, mas pergunta assim: Senhor, é o tempo do Senhor agora? O tempo do Senhor é esse mesmo? Jacó esperou 21 anos para acontecer. Mas Deus já foi mostrando para eles paulatinamente. E não dê um passo se o Senhor não confirmar na palavra dele, na Bíblia. E quando ele confirmar, você vai lá e escreve. Escreve, faz um marco. No nome de Jesus.